Olá, boa tarde. Eu sou Maurício Coentro, sou membro do Ministério Público do Trabalho. Estou na instituição há 12 anos, hoje exercendo o encargo de coordenador de distribuição do primeiro grau aqui na Procuradoria Regional da Primeira Região. Já trabalhei no Ministério Público do Trabalho em várias áreas, exerci o nobre encargo de coordenador nacional da atividade portuária aquaviária, que me deu uma experiência muito profícua nessa área, razão pela qual hoje vou apresentar alguns pontos interessantes para a gente debater no que se refere ao concurso público, no cargo de procurador do trabalho. Já fui chefe da PRT da 20ª Região, então sempre labutei muito nessa área e adoro a administração do Ministério Público. Vou tentar passar uma experiência naquilo que pode ser útil para os candidatos na hora da elaboração das provas, da difícil concurso de procurador do trabalho. Fui juiz do trabalho também, na 10ª Região, então isso também me facilita para falar das provas um pouco da magistratura. Hoje eu vou tentar, nesse programa, Papo Legal, a gente falar um pouquinho rapidamente sobre o trabalho portuário e aquaviário. O tema é importante a partir do momento que a gente olha a banca do concurso de procurador do trabalho. Hoje, o cargo de Procurador-Geral do Trabalho é exercido pelo nosso colega Ronaldo Fleury. Ronaldo Fleury tem livro publicado sobre o trabalho portuário e aquaviário, certo? Isso é importante, ele é um profundo conhecedor da matéria e é interessante dizer o seguinte, ele é um conhecedor não só teórico, como prático. Ele participava dos grupos móveis de fiscalização em portos do Brasil inteiro. Então isso dá a ele uma noção de realidade da atividade portuária do Brasil. Em compensação, dificulta na elaboração do concurso público, a gente percebe que pode vir questões realmente trazendo esse lado mais prático. Então isso é importante, a gente também está atento, tem questão de nomenclatura, do jargão portuário, então isso também a gente deve se relevar e ficar observando isso na hora da execução da prova. O Dr. Rodrigo Carelli também está na banca, foi do Núcleo de Trabalho Portuário aqui da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, que, claro, tem uma atividade portuária grande, tem grandes questões envolvendo o órgão gestor de mão de obra, Companhia Docas do Rio de Janeiro, outros operadores portuários. Então isso se torna o assunto ainda mais importante, sensível de estar presente nas fases do concurso de procurador do trabalho. É interessante também a gente lembrar que a Lei do Trabalho Portuário foi recentemente publicada, 2015, a 12.815 de 2015. Então, a gente tem esse é mais um ponto que transforma o tema acessível de ser perguntado em questões na prova do concurso de procurador do trabalho. Existe um outro ponto também que deve ser abordado, que é a MLC 2006, que é a norma que regula o trabalho marítimo, que não foi ratificado ainda pelo Brasil. Hoje, atualmente, parece que está na Casa Civil saindo para ter sua ratificação. Agora, é bom a gente até acompanhar isso, mas até o presente momento a norma não foi ratificada. Então, pode ser também que caia conflitos de atribuição e aplicação dessa norma. Então, já falando um pouco e breve nesse programa, apenas uma pincelada do que pode cair, é importante o candidato estudar bem as atribuições do ógmo e perceber o que é o órgão gestor de mão de obra. Que vão fazer várias perguntas sobre o ógmo e a terceirização, o ógmo e a Lei 8.630 e agora 12.815, qual o perfil do ógmo, mudou o perfil do ógmo, o ógmo pode fazer essa intermediação de mão de obra? A gente não defende a impossibilidade de intermediação, que é esse ógmo? Então é importante o candidato estar bem atento nas responsabilidades do ógmo, naquilo que o ógmo aquilo que o objetivo principal do ógmo. Então, olhando o ógmo, você tem que olhar o trabalhador portuário avulso, analisar, estudar o que é o trabalhador portuário avulso, qual é a função daquele trabalhador, qual é a diferença do avulso para o autônomo, qual é a diferença do avulso para o empregado, e que é essa reserva de mercado. Então tem muitos pontos, muitos pontos sensíveis sobre a atividade portuária, quando a gente olha o trabalhador e o órgão gestor. Aí o candidato vai perguntar assim, e o empregador?
Quem seria o empregador? Do TPA a empregador? Não, há um operador portuário que requisita aquela mão de obra. Mas ele é empregador? Claro que é. Ele é empregador para os seus empregados. Aí a coisa ganha até uma confusão maior. Bom, então ele é empregador e também contrata para a mesma função, TPA? Problemas que a gente vai ter que olhar. Ele pode vincular o operador portuário obedecidas normas legais e convencionais, isso aí é algo também que deve ser debatido e estudado, legais e convencionais, pode contratar trabalhadores portuários para ser empregados, não há menor problema, mas tem que, repito, há uma série de normas a ser observadas. Então veja, aquele operador portuário, ele pode ter empregados, trabalhadores portuários, e pode fazer uma emissão de um documento solicitando a requisição de trabalhadores portuários avulso a quem? Ao ógmo. Aí o candidato perguntar assim, é sempre ao ógmo? Aí vamos ter duas correntes. Há quem entenda que é sempre o ógmo e há quem entenda que fora do porto organizado, ele pode chamar o TPA diretamente, sem intervenção do ógmo. Nós, Ministério Público do Trabalho, defendemos a tese, claro, que é sempre o ógmo. Mas por que o ógmo? Porque existe uma convenção internacional da OIT que exige essa participação do órgão gestor como entidade que gere a mão de obra portuária por meio de matrícula. Mas é uma defesa, é um tema jurídico, uma aula mais aprofundada, que a gente pode passar, trazer corrente. A lei de 93 e a lei de 2015, houve uma mudança séria. O MP participou, até a época, exercendo a função, o encargo de coordenador nacional de atividades portuárias. Fizemos um documento analisando detidamente aquela MP 545, que se converteu na 12.815, e trouxe uma série de problemas jurídicos de interpretação para a atividade portuária. Então, eu acho que isso é um campo fértil para diversas questões, né, de ordem prática, que é bom a gente dizer. E na atividade portuária é um link interessante entre a teoria e a prática. Não só porque a teoria está muito distante da prática e força o candidato a fazer a comparação. É onde o candidato pode trazer uma noção de que conhece a realidade. Muitos acusam, às vezes, a instituição do Ministério Público, até da magistratura, de que está distante da realidade. Isso não é verdade. Isso é mostrar também um candidato que, quando ele estuda, ele está conectado com aquilo que está acontecendo. Está conectado. Por isso a preocupação. O Ronaldo Fleury é um procurador-geral não de gabinete, ele conhece efetivamente os portos do Brasil. Outro ponto, além do portuário, esse regulamentado pela 12.815, é o aquaviário, que é um outro tema que abraça o direito marítimo. É importantíssimo o candidato entender que dentro do tema do Ministério Público do Trabalho tem portuário e aquaviário. Então, as perguntas podem trazer regulamentos de cartão de tripulação, de segurança, aplicação de norma da Marinha. É algo realmente que a gente entende difícil. É um direito especializado que merece um estudo detido do candidato. Acho que o candidato tem que ficar de olho. Por exemplo, a leitura da MLC 2006 é algo interessante. Claro, é um documento super extenso. O candidato pode ler, pegar algumas questões de responsabilidade, repatriação, abandono de embarcação, temas, aí falo mais uma vez, enfrentados pelo Ministério Público do Trabalho na realidade do dia a dia. Embarcações no Rio de Janeiro, no Porto de Rio Grande, são abandonadas com tripulação. O que aplicar? A MLC traz normativo interessante sobre as responsabilidades do armador. Mas aí o candidato pergunta, mas quem é armador? Por isso a necessidade de estudar detidamente os conceitos básicos das pessoas que estão envolvidas na relação do trabalho aquaviário. O armador, dono da embarcação, é aquele que, a princípio, emprega o aquaviário. Aí vai estudar, mas aquaviário é sempre o tripulante? Não. Outro tema árduo é entender que o aquaviário é aquele que trabalha na embarcação. Tripulante trabalha na movimentação, na necessidade dessa embarcação se mover, trabalha em máquinas, serviço de quarto, a tripulação de segurança. Agora, e aquele, por exemplo, navios de cruzeiro que trabalha bar attendant, por exemplo?
Ele não está envolvido com a operação, a movimentação, com o motor, né? Com a movimentação da embarcação, operação básica que a tripulação exerce. Ele é não tripulante. E aí é interessante a gente trazer de que a informação de que MLC não fala mais em tripulante, ele fala em gente do mar. Gente do mar é todo aquele que trabalha numa embarcação. Acabou. Pode ser bartender, pode ser serviço de quarto, pode ser pessoal que trabalha na casa de máquinas, qualquer coisa. Porque no navio de cruzeiro, você tem isso. Num barco pesqueiro, por exemplo, todos que estão embarcados são da tripulação, porque trabalham na movimentação daquele barco, trabalham na movimentação daquele navio pesqueiro. Estão ali, seja do serviço de quarto, casa de máquinas, moço, convés, etc. Aquelas funções que também é importante perceber, tem numa normã, vale a pena a leitura, o candidato fazer essa leitura. Então, esse universo portuário e aquaviário, entendo eu, apesar ciente de que não é o concurso todo que vai cair sobre isso, algumas questões, mas o candidato pode apresentar o diferencial. O candidato pode saber que todos estudam o constitucional, o administrativo, todos. E nesse ponto portuário tem 2, 3 questões que ele pode ali matar a questão e dar aquele salto diferenciado. Então, eu acho que na hora de estudar, percebam a banca, o procurador-geral é da atividade portuária, o doutor Rodrigo Carelli está na banca também, trabalha na atividade portuária, aquaviária, isso é interessante, são pessoas inteligentíssimas, cientes da prática. Então acredito que para uma boa análise daquilo que está por vir nos próximos concursos, é pelo menos parar e estudar. Lembrando que recentemente caiu uma prova de segunda fase, dissertativa sobre a questão portuária e aquaviária, caindo sindicatos de TPA. Então é importante o candidato estudar. Então deixo aqui meu abraço, esperando que o candidato consiga exercer bem essa função de estudar e se aprofundar na área, e naquilo que a gente puder ajudar, estamos aqui para ajudar. Um abraço.